O Piauí Pop vai ter 5 dias. Os 3 primeiros dias vão ser especialmente realizados na Arena Tem Futuro, um espaço que vai ter shows, mas também vai ter palestras. Vai ser um legado para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí, durante a realização do Piauí Pop. Tem shows também, mas nesse espaço a ideia é conceber momentos de discussão importantes. Eu estou aqui com a Andréa Fialho, que é a curadora do espaço, né, Tem Futuro, do Piauí Pop, para falar mais a respeito desse assunto. Andréa, o espaço, ele é um espaço que vai funcionar nos 3 primeiros dias. Na verdade, ele funcionará durante os 5 dias, porque tem shows também. Sim. Na Arena Tem Futuro. Mas durante os 3 primeiros dias serão o local onde vai funcionar exclusivamente lá no Piauí Pop, né? Isso. Então, assim, a gente está trabalhando direto com o Tem Futuro, a gente gosta de dizer que é um festival dentro do festival. Né? Então, assim, a Arena Tem Futuro, ela vai funcionar nos 5 dias, né, do festival, mas nos 3 primeiros ela vai ser o palco dos shows que vão acontecer. E a partir de 2 horas da tarde, lá na FIEP, né, a gente programou uma série de palestras, workshops, exposições, né, como eu estava falando com você anteriormente, pensando justamente que nessa volta, o Piauí Pop, que ele traz como novidade agregar essa plataforma de entretenimento a plataforma de educação. Então, como a gente vive esse momento de grandes transformações no mundo dos negócios, das relações de trabalho, de consumo, acaba que o profissional criativo, ele é um verdadeiro radar, né, para as empresas, do ponto de vista de tendências, de rumos, de cenário, gerando valor, né, para toda a sociedade. Então, assim, pensando nisso, a gente resolveu, né, criar esse espaço para que a gente discuta justamente essas tendências e esses cenários. Ou seja, o Piauí Pop está abrindo espaço para uma discussão que não teve das edições passadas, né? É um momento diferente, talvez seja um momento inédito dentro desse Piauí Pop. Sim, é um momento, eu digo que é um momento inédito nesse modelo de entretenimento no Estado, né? É uma tendência que a gente já vê acontecendo fora, de união dessas 2 plataformas, mas agora é a primeira vez que isso vai acontecer. Porque quando a gente pensa no festival, claro que ele gera toda uma economia naquele momento, mas a gente também tem que pensar que ele tem que gerar valores de continuidade. E o Tem Futuro, ele foi pensado para isso, para gerar valores de continuidade e deixar esse legado, como a gente estava falando. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre, então, como vão ser a cada um desses 3 primeiros dias que a Arena Tem Futuro vai abrigar no Piauí Pop. Nós temos aí a imagem para vocês, para que a gente possa saber. Por exemplo, no dia 4 de julho, nós vamos ter uma discussão com a Nathalie sobre o futuro do planeta. Isso. E a Zília Zottini está trazendo liderança para o futuro. Como é que vocês chegaram nesses 2 nomes para a realização? Isso, como eu falei para você, assim, já que a gente está falando de tendências, a gente está falando de cenários, a gente procurou trazer essa discussão para cada dia. Então, se a gente está falando de futuro, a gente tem que falar do futuro do planeta, porque sem planeta não existe sustentabilidade, não existe futuro para a gente. Então, assim, a gente convidou a Nathalie, que é uma ativista climática, que faz parte de painéis de mudança do clima. Ela é bem conhecida na área de atuação. A Lígia Zottini também, que ela é CEO do Instituto Voicers, e ela trabalha justamente com isso. Cenários e tendências de futuros, porque a gente não fala num futuro só, a gente fala de vários futuros. A gente viu o que aconteceu em 2020, né? Uma pequena vírgula mudou todo o cenário. Então, assim, pensando nisso, esse primeiro dia foi pensado para isso, para a gente falar do futuro do planeta, que é muito amplo, e a gente acaba falando também de outros pontos interessantes de economia, de novas matrizes, de energia renováveis, da nova forma da gente viver, né, de trazer sustentabilidade. E vem a Lígia falando justamente de quê? De que essas lideranças que estão vivendo nesse momento, elas têm que estar atentas para que a gente possa consolidar esse nosso momento. Muito legal. Isso no primeiro dia? Isso no primeiro dia. Bom, as palestras acontecem no mesmo local? As palestras acontecem na FIEP, né? Elas acontecem de 2 até 6 horas, porque de 7 horas em diante a gente tem show lá na Arena. Já tem show na Arena. Vamos ver aí qual é as atrações, né? Ou as discussões do dia 5 de julho. No dia 5 de junho, a gente está trazendo o Ricardo e está trazendo também a Michelle Schneider, e eles vão falar sobre o quê? A Michelle Schneider, ela é
ex-head de educação do LinkedIn. Hoje ela é diretora de vendas do TikTok Brasil. E ela vai falar sobre futuro das profissões ou profissões do futuro. E o Ricardo, ele é o diretor executivo do Ágora Park, que é um parque tecnológico, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, né? Que é lá em Santa Catarina, em Joinville. E ele vem falar dessa experiência, como é que Santa Catarina se tornou esse modelo hoje de desenvolvimento e tecnologia voltado para startups e essa indústria tecnológica. Muito bom. E no terceiro dia, o último dia exclusivo Arena Tem Futuro, mas repito, a Arena Tem Futuro vai ter show todos os 5 dias. Todos os dias. Palestra com Bruno Gouveia, né? Exatamente, com o Barão. Paulo né? Barão e com o Rafael Bittencourt. O terceiro dia, né, está voltado mais para um dos segmentos dessa indústria criativa que a gente está falando, que é justamente a parte de música e de cultura. O Bruno Gouveia dispensa, pelo menos para a nossa geração, eu descobri isso, pelo menos para a nossa geração, ele dispensa apresentações. Ele é cantor, compositor e escritor, ele vem lançar o livro dele, É Impossível Esquecer o que Vivi Aqui, e eu acho que o Bruno, ele é uma memória afetiva muito grande da gente que viveu aqueles momentos do Piauí Pop lá atrás. A gente tem o Barão, que ele é produtor musical, ele é produtor de várias bandas internacionais, como por exemplo o Scorpion. Ele vai ter um documentário na Netflix falando sobre a vida dele. E o Rafael, né, o Rafael Bittencourt, que é ex-guitarrista do Angra e tem o maior canal de música no YouTube do Brasil. Então, assim, nesses 3 dias, realmente, a gente tentou contemplar o máximo possível os segmentos dessa indústria criativa que a gente está falando aqui, né? Que envolve tecnologia, que envolve mídia, que envolve consumo e que envolve cultura. Muito legal. Lembrando, gente, nos 3 dias as palestras vão acontecer lá na FIEP. Na sequência, na Arena Tem Futuro, os shows. Quais são os shows que estão previstos para esses 3 dias? Nesses 3 dias, no primeiro dia, a gente vai ter a poesia acústica, né? No segundo dia, a gente vai ter planta e raiz. E no terceiro dia, para a gente, né, relembrar Raimundos. Verdade, vai ser fantástico. Então, tem shows, depois das palestras e palestras antecedendo esses shows, como você viu aqui no Jornal do Piauí. O lançamento do espaço acontece quando? O lançamento vai acontecer hoje, às 5h30, né, da tarde. Vai ser um sunset que a gente vai fazer lá no The Hub, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e que é um espaço que acolhe, um espaço de cowork que acolhe startups, né? E a gente vai fazer lá também, junto, o lançamento do aplicativo do Piauí Pop, que tem como na primeira tarefa, né, ele vai ser lançado na segunda-feira, vai estar à disposição na segunda-feira, disponibilizar a votação das bandas que estão participando do concurso para tocar na nossa arena. Muito legal, bacana. Então, e também as inscrições para as palestras feitas todas pelo aplicativo também? As inscrições das palestras, quando a gente disponibilizar, como eu disse para você, essas palestras, como a gente tem um problema de limite de vagas, são 350, as pessoas vão ter que se cadastrar antes. Perfeito. Tá bom? Fazer o cadastro para garantir participação. Impressionante, incrível o Piauí Pop esse ano, com a Arena Tem Futuro, deixando esse legado para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí. Andréa Fialho, obrigado pela participação. Obrigada a você. E a gente se encontra lá, né? A gente se encontra lá. Curadora da Arena Tem Futuro aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado mesmo. Sucesso.